Aqui é Pastor Alisson, Simplificando a Palavra. Nós estamos aqui mais uma vez para proclamar o nome de Jesus, exaltar o nome dele. Querido, hoje nós vamos falar sobre o desejo. O desejo é a avó da morte. Olha que interessante. Aqui nós estamos abrindo no livro de Tiago, no primeiro capítulo, o versículo 12 em diante, lá fala assim: feliz a pessoa que persevera na aprovação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Presta atenção comigo, querido. O que Tiago está falando aqui? É algo muito interessante quando a gente entende que Deus, Ele quer nos aprovar. Nós estamos numa grande prova, que é a prova da vida. Para você se dedicar ao Senhor é difícil. Quando você quer passar no concurso público, você se dedica. Quer passar no vestibular, você dedica tempo àquilo. Você tem que ter uma dedicação nos estudos, na leitura, no conhecimento, na busca, para que você seja apto a fazer a prova e ser aprovado. É assim a nossa vida. Nós caminhamos assim. Você tem que ser aprovado no primeiro grau, no segundo grau, faz o vestibular, aí você é aprovado para que você entre numa universidade e ali você vai se formar e ali você vai se especializar, fazer um pós, um mestrado, não sei qual a direção que Deus tem para a sua vida, mas sempre há exemplos de como se vive com Deus. A nossa vida é assim. Às vezes passamos por situações e às vezes nós jogamos toda essa culpa, às vezes a Deus ou às vezes a Satanás, mas nós esquecemos que nós estamos colhendo o fruto das nossas escolhas. E às vezes nós estamos sendo provados para que Deus nos aprove, para que chegamos ao nosso objetivo, que é a salvação, vida eterna com Ele. E aqui ele deixa claro: feliz a pessoa que persevera nessa aprovação. Querido, aquele que for fiel até o fim, esse será salvo, a palavra de Deus fala. A palavra de Deus deixa claro que é bem-aventurado aquele que anda com o Senhor, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores. E a Bíblia vai nos ensinando que nós precisamos andar com pessoas melhores do que nós, cumprir o ID, aprovação de você se relacionar com outra pessoa e você se dedicar a ela e casar, formar família, e nós temos que ser aprovados todos os dias. Mas aqui está uma grande receita, como foi dito no tema dessa mensagem de hoje. O desejo. Nós precisamos prestar atenção no desejo, que é a nossa vontade. Essa nossa vontade, esse desejo, ele precisa ser em sintonia com a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor, a palavra nos ensina que é boa, perfeita e agradável. A palavra de Deus fala que quando você se deleita no Senhor, quer dizer, você tem prazer de estar com o Senhor, Ele realiza os desejos do seu coração. Mas esses desejos têm que ser igual à vontade do Senhor, boa, perfeita e agradável. Deus não vai realizar um desejo meu e seu que seja para nos afastar da presença dEle. Porque Ele nos criou para isso, para que a gente pudesse cultuá-lo, que pudesse adorá-lo. E Ele é o Todo-Poderoso, aleluia. Olha que interessante isso aqui. Por que eu falei que o desejo é a avó da morte? Aqui fala
que cada um é tentado pelo mau desejo, sendo esse iludido e arrastado. Quer dizer, nós temos um desejo, nós podemos controlá-lo. Não foi assim com Caim e Abel? O Senhor foi e falou com Caim. Ei, domina sobre isso aí. Resumindo o assunto, que serás bem-sucedido. Quer dizer, tem como é Deus falando conosco, no nosso coração, que tem como nós controlarmos o nosso desejo. Se nós vivemos em espírito, em sintonia com Ele, com intimidade com Ele. Que o Espírito Santo de Deus faça morada nos nossos corações, para que Ele possa nos guiar, nos orientar, para que os nossos desejos maus, eles sejam repreendidos, sejam julgados fora, para que a gente possa realizar os desejos bons, que estão em sintonia, né, com a vontade de Deus. Aqui fala, esse desejo, quando fala esse desejo, no versículo 15, é aquele mal, aquele que é para as coisas ruins, é para a vontade da carne, é aquela vontade de pecar, é aquela vontade de mentir, é aquela vontade de ser desonesto, aquela vontade de ser infiel, é aquela vontade que está entranhada em nós, seres humanos, e que com o Espírito revivido, através de quando nós entregamos a vida ao Senhor Jesus, há uma vivificação do nosso espírito, onde ele se torna mais forte que a nossa vontade. E assim nós podemos viver o fruto do Espírito, que um dos gomos dele é o quê? O domínio próprio. Nós conseguimos controlar esse mau desejo, porque esse mau desejo, ele é a avó da morte. Não é assim que fala aqui? Esse desejo tendo concebido, quer dizer, fez nascer o pecado. Quer dizer, esse mau desejo, essa má vontade, a vontade carnal, ela gera o pecado. Que quando é consumado, ele gera a morte. Então, quer dizer, a morte é filho do pecado, neto da vontade. Então, se você não quer gerar morte, se você quer viver uma vida em espírito com o Senhor, com o espírito com essa chama acesa do primeiro amor, você precisa aprender, através do Espírito Santo de Deus, controlar essa vontade, esse mau desejo. Então, que possamos, eu e você, refletirmos nesse dia. Quando você tiver um desejo que não é compatível com o que é ensinado na palavra de Deus, compatível com os preceitos, os princípios, os mandamentos de Deus, você precisa controlá-lo para que isso não gere pecado, para que isso não gere morte. Quando a gente fala de morte, fica parecendo que nós vamos morrer. Não é uma morte física, é uma morte espiritual. Quantos de nós conhecemos pessoas que outrora estavam fazendo a obra, que estavam pregando, estavam cantando, estavam em missão, estavam evangelizando e hoje nem vão à igreja mais. Por quê? Porque estão mortos. Porque quando se afastaram do Senhor, começaram a realizar os desejos, esses maus desejos que fizeram se afastar do Senhor, porque gerou pecado. E o pecado faz com que o ser humano se afaste do Senhor. E esse pecado assim consumado, ele gera essa morte espiritual, onde nós sabemos que muitas pessoas, elas deixaram de congregar, deixaram de servir ao Senhor, porque estão mortos espiritualmente, porque preferem realizar os maus desejos, preferem realizar a vontade da carne, querem viver as coisas que entristecem o Senhor, querem viver as coisas que são abominação, que são proibição do próprio Deus para as nossas vidas, e não querem viver uma vida sadia, salutar, que é a vida com o Senhor. Eu quero profetizar na sua vida sobre isso, que eu e você possamos receber do Senhor essa orientação do Espírito Santo de Deus, que o fruto venha permanecer em nós e que um dos gomos, o domínio próprio, nos faça ter esse discernimento que é dom de Deus, de podermos ter domínio sobre os nossos desejos, domínio sobre essa vontade carnal, domínio sobre essa má vontade do ser humano, de fazer tudo aquilo que é contramão à vontade de Deus. E que Deus possa nos derramar sobre nós a sabedoria, o vigor,
a saúde, a ciência, para que a gente possa, em nome de Jesus, compreender, através do Espírito Santo de Deus, como executar esse domínio sobre os nossos desejos. E assim, seremos vivos, livres, na presença do Senhor. Aleluia. Feche seus olhos, né? Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar na vida minha e dos meus irmãos que estão assistindo. Ó Pai, que derrame sobre nós uma coragem, um domínio próprio. Nós queremos viver esse fruto, nós queremos viver esse gomo do fruto, nós queremos viver o fruto do Espírito na sua totalidade. Nós queremos, ó Pai, viver, ó Pai, de acordo com o Teu desejo, seguindo a Tua vontade, e que possamos dominar sobre essas má vontades, ó Pai, esses maus desejos, essa vontade que às vezes nos pende às coisas erradas. Nós queremos ter domínio sobre isso, para que possamos viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E nós tomamos posse nesse dia, que a partir de hoje seremos mais fortes, mais corajosos e cientes que nós podemos, através da manifestação do Teu Espírito em nós, dominar sobre esses maus desejos, porque nós queremos gerar vida e não morte. Nós falamos isso em nome de Jesus. Querido, você que tem gostado dos nossos vídeos, se inscreva no canal, né? Não deixe de dar seu like, comentar, para que o YouTube esteja sempre, né, através desse sininho que você vai apertar depois da inscrição, para que você seja notificado dos nossos vídeos. E assim você vai estar ajudando a gente falar desse Deus tão maravilhoso, desse Jesus corajoso, protetor, professor, e que tem nos protegido. Então, em nome de Jesus, toma posse dessa palavra, vá vivê-la, né? Que possamos dominar sobre os nossos desejos, para que não gere pecado, para que não sejamos mortos espiritualmente, para que possamos, pelo contrário, viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e que possamos gerar vida, e assim como Deus faz conosco, vida em abundância. Até o próximo vídeo. Tchau.